Olá pessoal, eu sou o Zaro e esse é o programa Experiências de Vida, um canal sobre cultura, conhecimento e experiências. Quando eu o conheci, ele me disse que perdeu 32 quilos em apenas 4 meses. E o mais incrível foi que ele não tomou nenhum remédio. E quando eu perguntei como ele fez isso, ele olhou bem nos meus olhos e disse: "Você é melhor que a sua melhor desculpa." E para explicar um pouco desse conceito, temos aqui conosco hoje Daniel de Almeida. Ele é especialista em educação física, quiropraxia, massoterapeuta, terapia corporal reichiana e organoterapia. Cofundador e treinador master do sistema Holistic Training, co-criador do método Thai Energy e professor e proprietário da Power Ginástica Laboral. Também ele tem ministrado cursos pelo Brasil desde 2008 e agora está bem próximo aí de um congresso internacional de felicidade para passar um pouco do seu conhecimento, onde ele chama de Mente Ronin. E para falar de tudo isso, temos aqui conosco Daniel de Almeida. Como vai, Daniel? Tudo bom, Zaro? Bem? Dá a sua receita aí para o pessoal que quer saber como é que você conseguiu emagrecer tanto em tão pouco tempo, sem tomar remédios e fazendo isso de forma natural. Num primeiro momento, eu aprendi que desejo é uma coisa, vontade é outra. Eu aprendi que existe uma diferença entre a matéria e o espírito, que vem sendo falada pelos grandes sábios. Então, Platão já tinha uma visão toda voltada para o espírito, Aristóteles começou a ter uma visão voltada totalmente para a matéria, e daí hoje a nossa ciência e a nossa vida foi toda baseada em Aristóteles, que não foi ele que separou, mas todos os que trabalharam com a linha de Aristóteles, todos eles voltaram todo o seu conhecimento para a matéria, esqueceram do espírito. Eu explico isso porque o desejo está totalmente ligado aos instintos, ao que é material, ao que é animal em nós. Porque nós temos dentro de nós 3 reinos. Nós temos, na verdade, 4, na verdade 5. Nós temos o reino mineral, porque nós somos formados de oligoelementos, selênio, de vários elementos que tem na natureza, na terra principalmente. Nós temos água, que é rico em sais minerais. Nós temos daí depois outro reino, que é o reino vegetal, que o próprio vegetal consome os minerais, o animal consome o vegetal e nós consumimos o animal, então ele faz parte da gente. Temos o reino animal, da onde nós herdamos essa parte do instinto. E temos o reino humano, que é o reino que nós vivemos, e tem um reino que pouco se fala hoje, que é o reino divino, que parece que tudo ficou separado, que o divino está separado do material, e na verdade não está. Quando eu entendi do desejo e da vontade, eu entendi que o desejo me liga a algo mais baixo em mim, me liga aos meus minerais, ao meu vegetal e ao meu animal. E que o meu lado humano é um lado racional, é o lado da racionalidade. Eu tenho que pensar, eu tenho que ser inteligente. Porque concorda comigo, Zaro, informação tem de monte hoje. E não tem nenhuma informação que diga, nossa, coma à vontade que você não vai engordar. Não existe isso. Todos os estudos feitos hoje, científicos, falam do mal do açúcar, do mal da farinha, do mal dos brancos, né? Das farinhas brancas. E algo que é superior, que é a vontade. Porque eu até brinco com os meus alunos, me deu uma vontade de comer um brigadeiro. Eu falo, não, te deu um desejo. Porque a vontade é uma força espiritual que move montanhas. Eu simplesmente consegui canalizar a vontade, sabe? Eu consegui entender esse processo, eu escolhi uma dieta que para mim era acessível, porque vocês podem pensar, mas qual dieta é acessível para mim? Depende de você, depende do teu tipo físico, depende do que você gosta de comer ou não, do que você aprendeu ou não. Não existe uma dieta mágica que é perfeita para todo mundo. Sim. Tem várias dietas hoje, você escolhe a que você quiser. Eu escolhi a dieta que mais se encaixava no meu modo de vida. E o mais importante não era a dieta, era a disciplina. Porque a disciplina gerou minha força de vontade. Eu comecei a ser disciplinado
comer de 3 em 3 horas. E comecei a ver poder nisso. Eu comecei a ficar feliz por estar conseguindo me controlar. Então, cada vez que eu negava uma comida que eu não poderia comer naquele instante de dieta, porque eu me propus, isso que é interessante, ninguém disse, você não pode comer isso. Eu disse para mim, eu não posso mais comer doce, porque doce vai me puxar para trás. Eu vou estar emagrecendo um monte e, de repente, um final de semana que eu vá no aniversário e como alguns docinhos, eu vou voltar a engordar. Porque o corpo relembra, o corpo sempre vai querer aquilo de volta, ele quer aquele açúcar de volta. Ele está seguro na tua estrutura de 109 quilos, Zaro. Eu estava seguro naquela estrutura, eu tinha que sair dessa estrutura. Então, eu me apeguei à dieta, me apeguei à disciplina e a força de vontade começou a atuar em mim. Por isso que, Zaro, eu não errei uma vírgula em 4 meses. Eu não fiz nada errado. Aí começou os bullying dos meus amigos. Você vem em festa, em churrasco e não bebe, você não come. E daí eu falei, eu não estou bebendo mais. Como assim? É por quanto tempo? O tempo que durar a dieta. Durante 4 meses eu não vou comer doce, não vou beber e vou comer baixa quantidade de comida para diminuir o tamanho do meu estômago. Zaro, não vou dizer que eu não passei vontade, na verdade não passei desejo e não passei fome. Em alguns momentos sim, porque no início uma pessoa com um estômago dilatado de um obeso. Eu tinha que diminuir o tamanho do meu estômago e, como você mesmo disse, sem remédio e sem cirurgia. Sim. Então, eu diminui o tamanho com pouca comida. Fui diminuindo. Hoje é um alimento de forma muito mais saudável. Eu não tenho mais tanto problema com a alimentação, não que eu não tenha que cuidar. Porque se eu descuidar um pouquinho, Zaro, eu volto a aumentar. Porque eu tenho toda uma memória celular que me leva ou me remete àquele gordinho que sofreu bullying e que achou um jeito de se defender ganhando corpo. Da tradição japonesa, o Ronin, ele... Era um samurai? Era um samurai, isso. O samurai, primeiro que samurai era sinônimo de servir. Então o samurai ele servia a um clã, a um mestre, né? E esse samurai, por qualquer motivo que fosse, quando ele não servia mais a ninguém, que ele começava a servir só a ele mesmo, ele se tornava um Ronin. Então, em mente, porque... Era um samurai sem mestre. Isso, era um samurai sem mestre. Então, a mente, você precisa saturar a mente de conhecimento para ultrapassar essa mente e alcançar algo mais sutil, que é o espírito. Que na antiguidade a gente falava muito, né, da união entre espírito, que era o nous, psique e soma. Os gregos falavam muito, né, que hoje em dia já deixaram daí a parte da espiritualidade para a religião, deixaram a parte da psique para a psicologia, que psique, na verdade, é estudo da alma, né? Então, a psicologia deveria estudar a alma e o soma, que é o corpo. Então, nós somos a união dos três, nós somos algo integrado, né? A maioria dos dogmas tem como foco principal a espiritualidade. O mundo materialista é o material, é o dinheiro, é o físico. Isso. Então, temos os dois extremos. Na tua concepção, não é nenhuma coisa nem outra, é uma harmonia entre as duas. Perfeito. Na verdade, o material e o espiritual são as duas faces de uma mesma moeda, que é Deus. Então, um dos conceitos da mente Ronin é que tudo é espiritual, tudo vem do espírito e se materializa. Então, eu tenho que entender essa força espiritual que habita em mim, que é uma força que os grandes mestres da humanidade vieram para trazer uma mensagem de paz, de amor, de união, de fraternidade, que depois foram criadas religiões em cima deles, e nós da mente Ronin não somos contra religião nenhuma, acho que a humanidade precisa das religiões, mas o nosso foco é no conhecimento, é fazer com que você, por isso que é mente Ronin. Ronin porque você é um guerreiro que precisa trabalhar consigo mesmo, você é o seu próprio mestre, e você precisa saturar a tua mente de conhecimento para poder depois ultrapassar essa mente e viver em comunhão com o sagrado. E a mente Ronin tem 47 princípios. Um deles eu te falei que tudo vem do espírito,
ela é autenticamente espiritual, pragmática, ou seja, a gente procura fazer as coisas de forma prática. Se você não praticar, então não é só você ler um livro e pronto. Você tem que ter a prática. Você tem que ter a prática, que a moralidade é uma prática, Zaro. Então eu tenho que pensar, Sim. agir e falar com retidão. Zoroastro falava esses princípios também, de uma certa forma. Quem não conhece Zoroastro, pesquise. Foi um grande ser mítico na Pérsia antiga, onde é o Irã hoje, né? Há milênios. Ele tinha esses 3 pilares, né? Isso mesmo. Eles são conhecimentos muito antigos e que já tinham valores naquela época e ainda hoje, né? Com certeza. Agora, outra pergunta em relação à espiritualidade. Eu não consigo imaginar espiritualidade, algo divino, que não seja que não tenha abundância. Então, como alguém pode ser espirituoso, ter espiritualidade e faltando algo nessa vida? Concordo com você plenamente. Outro princípio também de Onin é a arta, que é a riqueza material e espiritual. Você mesmo disse, concordo plenamente, o universo é abundante e você não veio aqui para passar nenhum tipo de necessidade. Você só passa as necessidades que você passa porque você escolheu. Porque você é dominado pelos teus instintos, você é dominado pelas tuas crenças limitantes, você é dominado por hábitos, por coisas que sempre te trazem a um nível muito mais animal do que humano. Certo. E como você comentou, falou do soma, que é o corpo, e é uma das tuas especialidades, além da mente, o corpo. Sim. É personal trainer, lida muito com o corpo. Foi uma conquista muito importante na sua vida, ter perdido 32 quilos em tão pouco tempo, 4 meses. Não deve ter sido muito fácil, como você explicou um pouco no início, não tomou nenhum remédio químico, não fez nada que não fosse de uma forma natural e com a sua mente, né? Queria que você explicasse um pouco qual foi o segredo disso, o que você fez para emagrecer tanto e o que você continua fazendo, para que as pessoas possam aprender um pouco sobre isso. Perfeito. Então, como é mente Ronin, eu primeiro precisei conhecer mais a minha mente. Então, eu precisei policiar os meus pensamentos. Então, quebrando alguns condicionamentos passados, entendendo. Vou dar um exemplo para você. Meu pai sempre dizia, você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. É um dos motivos porque eu trabalhava das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Eu tinha uma crença que eu peguei dele lá atrás, que eu teria que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Isso é uma crença limitante. Isso me fez pensar que essa era a realidade e as coisas funcionavam assim. Então, eu comecei a utilizar o meu pensamento, porque quando o espírito, através da consciência, domina na mente os pensamentos, ele domina as emoções, que domina as energias, que domina o corpo, que domina as tuas ações, que domina o teu resultado, que domina a tua atitude, porque eu mudo a minha atitude e eu crio com essa atitude uma infinidade de possibilidades. Então, esse é um ciclo perfeito de potencialidades, Zaro. Então, através de eu controlar os meus pensamentos, eu consegui mudar o meu corpo. E pode ser também de forma contrária, não pode? Pode. Você mudar suas atitudes. Pode, e foi assim também, porque o que aconteceu? Como eu comecei mudando os meus pensamentos, lendo leituras mais voltadas para a espiritualidade, um exemplo, eu parei de reclamar, parei de julgar e parei de criticar as pessoas, porque isso é o sol negativo. Eu saí de uma mente negativa e continuei numa mente positiva, e em conjunto com isso, eu precisei movimentar o meu corpo. Porque um dos grandes segredos é colocar o teu corpo em movimento, Zaro. Não importa qual seja a atividade física, é importante que você se mova. Eu tenho os meus maiores e melhores insights correndo. Ou seja,
a prática de você colocar o teu corpo em movimento, além de liberar serotonina, endorfina, de potencializar os teus músculos, de te deixar com uma sensação de, nossa, que legal, como eu tô bem, como eu sou forte, como eu sou bonito, de aumentar a tua autoestima, em conjunto com uma mente, as coisas vão acontecendo de baixo para cima e de cima para baixo. Aí existe um encontro, bem na parte da consciência, onde você começa a mudar os teus hábitos e começa a ver a vida de forma diferente. Para finalizar, queria que você dissesse para nós, no seu conceito, o que é felicidade? Legal. Bom, como você mesmo disse no início, né? Eu vou dar uma palestra no Congresso Internacional de Felicidade, que é o 4º agora que está sendo realizado em Curitiba, dia 2 e 3 de novembro. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai falar como a felicidade é um caminho interno de luz que vem do coração. Quando você começa a deixar que a luz interna que habita o teu peito, quando ela começa a transbordar e começa a tocar as pessoas, fazendo com que elas mudem suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas rotinas, quebrem seus condicionamentos e possam começar a enxergar luz onde antes elas viam trevas, significa que você, com a tua felicidade, você está proporcionando que as pessoas sejam felizes também. Isso foi importante na minha vida quando eu aprendi a deixar de ser tolerante. Porque quem tolera, sabe, se coloca acima de um pedestal. Então, se eu tolero você é porque eu me sinto superior a você. E hoje, no meu ver, não existe ser humano superior ao outro. Existem profissões diferentes, pessoas diferentes, mas ninguém é superior. Todos somos filhos de uma luz. Então, quando eu passei a aceitar mais as pessoas do jeito que elas são, com as coisas que elas fazem, com as suas singularidades, eu passei a ser muito mais feliz, Zaro. Parabéns, estou muito feliz que você tenha vindo nessa entrevista. Obrigado. Espero que volte. Você está de parabéns em todo esse processo que você tem vivido. E eu sinto realmente que você é uma pessoa que fala com sinceridade. Você passou por muitas dificuldades, algumas que a gente conversou antes, outros dias, e não deu tempo de falar nessa entrevista, mas espero que volte, contar um pouco mais. Você foi resiliente. Superou muitos obstáculos na vida, superou o bullying. Realmente tem conquistado dia a dia, cada dia na sua vida tem sido uma nova conquista. E quero finalizar dizendo uma frase que é muito bonita de Abraham Lincoln, que sintetiza um pouco essa conquista de vida e de superação, de momentos difíceis que passamos na vida, onde ele dizia: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. E eu acho que isso sintetiza um pouco do que a gente falou nessa entrevista. E como você foi uma pessoa que conquistou e superou muitos obstáculos no seu caminho, eu acho que ela serve como uma frase de homenagem a você e fiquei muito feliz que tenha vindo a entrevista. Espero que volte em breve passar um pouco mais do seu conhecimento da mente Ronin aqui para as pessoas que estão assistindo nesse canal. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigado a você, obrigado, gente. E lembra, hein, você é melhor que a sua melhor desculpa. É isso aí.